me avisem às 10 para as 9, tá? Vamos colocar. Bom, vamos à nossa aula. Estão enxergando? Ainda não. E agora? Ainda não. Não. Oh, que coisa. Nada ainda? Não. Oi? Nossa. Tava pensando aqui. Olha, o Mi tá bem difícil esse. Tá bem devagar. Ontem eu fui criar a aula de vocês e simplesmente não criou. Ainda bem sempre que eu entro para voltar de novo, né? E agora tá aparecendo? Ainda não. Agora foi. Agora tá. Agora tá, então tá. Vamos lá, então, agora. Bom, questão de desafio, gurizada. Eu não sei, vou olhar para vocês. Eu não sei o que acontece. Agora tá aparecendo, você está apresentando sua tela para mim. Eu não sei o que acontece, mas apareceu HCl lá nas respostas. O que eu achei muito estranho. Sério. Achei bem estranho mesmo, tá? Porque não tem nada que indique ou fale sobre HCl aqui. E apareceu HCl aqui, ó, gurizada. Aqui, ó. Aqui. No frasco B. Sendo que as observações adicionais falavam em cátion Na+. Certo? Então, vamos dar uma corrigida nessa questão de desafio aqui, ó. Ela fala que 3 frascos A, B e C contendo soluções incolores e sem rótulo estavam lá no laboratório. E aí fizeram alguns testes. No frasco A, o indicador tornassol vermelho ficou vermelho. E a fenolftaleína permaneceu incolor. Quando a fenolftaleína permanece incolor, isto é uma indicação muito clara que eu tenho aqui algo de caráter ácido. E o tornassol vermelho permanecer vermelho também me indica muito claramente que eu tenho uma substância de caráter ácido. Olha a informação adicional. Odor característico de vinagre. Quando nós estudamos os ácidos, o Soro falou com vocês sobre o ácido acético, que é aquele ácido lá que está presente no vinagre. Aqui não tivemos grandes problemas, certo? Acho que todos vocês conseguiram encontrar o ácido acético como resposta, conseguiram colocar a fórmula molecular desse cara. O frasco B, para minha grande surpresa, após a aula de bases, vocês, alguns, acho que uns 10 mais ou menos, não conseguiram acertar o que tinha no frasco B. Aparece
ácido clorídrico. Aparece hidróxio. Vocês conhecem algum hidróxio? Eu não sei quem copiou de quem, mas uns 4 ou 5 apareceu hidróxio. Não hidróxido. Aí tu vê claramente que foi cópia. E nem sabe da onde vem a vida. O negócio simplesmente... Ah, é isso aqui, vou mandar. Vou me livrar desse treco. Certo? Então, cuidem com isso. Então, lá no frasco a gente tinha o ácido acético ou etanóico, tá? São esses dois nomes possíveis. Acho que só um que me mandou o ácido etanóico como resposta. E aqui no frasco B, nós tínhamos o hidróxido de sódio, tá? Por quê? A fenolftaleína ficou vermelha e o papel tornassol ficou azul, indicação que eu tenho uma substância de caráter básico, certo? E no frasco C, eu tenho lá fenolftaleína incolor, tornassol vermelho, a mesma indicação de caráter ácido do primeiro. Aí eu tinha ali aqui, ó, sua ionização libera H+, e SO4 2-. E aí já é a indicação que aparece para nós o ácido sulfúrico. Eu não sei, vocês tiveram muita dificuldade nessa questão? Acharam muito difícil de conseguir resolver? Principalmente o frasco B? Não? Não, professor. Não, tá bem de boa. Beleza. Alguns me perguntaram que não tinha entendido, né? Vou falar de ti, Carlos. O Carlos achou que fórmula e nome não era o que eu estava perguntando. E sim, era o que eu estava perguntando. A fórmula e o nome. O Carlos achou que era muito pouca coisa que eu estava perguntando. Acho que foi isso, né, Carlos? Não, achei que teria mais coisa. É. Era só isso. O nome e a fórmula, tá? Bom, vamos adiante. Então, a gente começa hoje, então, falando um pouquinho sobre os sais, tá? Aula 35 e 36. Começa na página 273 e vai até a página 274 do livro de vocês, certo? A importância histórica do sal comum como conservante de alimentos, o cloreto de sódio, e como moeda, ela até hoje tá presente para nós em várias expressões de linguagem, por exemplo, tá? A palavra salário, ela é derivada do latim, certo? E representa, então, originalmente a porção de sal que os soldados romanos recebiam depois de irem para as batalhas, tá? Ou depois de irem para as legiões. Parece que é algo impensável hoje você receber um pagamento com sal. Hoje é algo inconcebível, porque 1 quilo de sal hoje custa em média R$1,50, mais ou menos. Só que lembrem que na época dos romanos, nós não tínhamos eletricidade. Portanto, nós não tínhamos geladeira. Portanto, nós não tínhamos ar-condicionado. Nós não tínhamos computador e não tínhamos internet. E muito menos o nosso celular com WhatsApp, Facebook, Instagram. O sal, ele é usado até hoje. Vocês conhecem charque? Todo mundo conhece charque, né? Como é que é feito charque? Se coloca a carne no sal. O sal, ele é usado como conservante de alimentos e ainda como tempero. Já comeram carne sem sal? Os que comem carne, obviamente. Ela tem um gosto totalmente diferente.
Já comeram comida sem sal? Tem o gosto totalmente diferente. Nessa época, ele era, e até hoje é extremamente importante para alimentos e como tempero. Certo? Numa época onde tudo e todos eram distantes. Tá? Vamos continuar aqui. Na linguagem vulgar, que eu coloquei aqui, mas é na linguagem popular, o termo sal sempre fala do cloreto de sódio, do NaCl, um dos 3 pós brancos mágicos da humanidade, certo? E farinha, tá? Quando a gente pensa fala em sal, eu garanto para vocês, quando eu falo de sódio, a sua cabeça, certo? O NaCl. Este pozinho branco aqui, que pode ser o sal grosso que nós usamos para o churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Tranquilo aqui? Falem comigo. Tranquilo. Beleza, Sim, vamos professor. adiante. Em química, o termo sal, ele aparece por um leque bastante de compostos ou de substâncias que têm características bem definidas, tá? Não é só o cloreto de sódio, o sal de cozinha, química, tá? Estes sais são obtidos, então, através de uma reação entre o ácido e uma base, tá? Eu reajo um ácido e uma base, chamada de neutralização. Então, eu tenho o meu ácido reagindo com a minha base, formando sal e água. E aí eu trago para vocês novamente a piadinha aqui, pH 2, uma base de unhas, né? Dando uma bolachinha água e sal, tá? Vamos adiante. De acordo com o Arrhenius, aquele cara que a gente está estudando há algum tempo já, certo? O Arrhenius, não esqueçam, para o Arrhenius, as coisas devem estar em água, certo? Quando as coisas estão em água, elas sofrem 2 processos possíveis. Ou sofre dissociação, ou sofre ionização, certo? Um dos 2 vai acontecer. No caso dos sais, vai acontecer a dissociação iônica. Os íons vão se dissociar, vão separar. E o Arrhenius fala para nós que sal é toda substância que em solução aquosa vai produzir pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, eu não ter Arrhenius, eu não posso ter H+, nem OH- no meu sal. Então, aqui a gente traz alguns exemplos. O sulfato de cobre, o CuSO4, e o nitrato de potássio, o KNO3. Quando nós fizermos a dissociação iônica desses caras, para o sulfato de cobre eu tenho Cu2+, que é diferente este cátion do H+, e SO4 2-, que também é diferente do OH-. Para o nitrato de potássio eu tenho K+, que é diferente do H+, e NO3-, que também é diferente do H+. E aqui o senhor quer chamar a tua atenção. Esta é a definição pensada pelo Arrhenius, certo? Eu trago mais essa definição, mas a grande definição aceita hoje é que um sal é o resultado da reação de neutralização entre o ácido e a base, certo? Hoje, vocês vão ver daqui a pouquinho que existem sais que têm H+, existem sais que têm OH-, certo? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então tá. Vamos adiante aqui. Propriedades desses sais. Os sais são compostos iônicos, ou CG. Eles fazem ligação iônica.
E aí, os sais vão ter todas as características dos caras que fazem ligação iônica. Eles se dissociam quando em solução aquosa, geram íons positivos e negativos, os cátions e os ânions, conduzem corrente elétrica quando fundidos no estado líquido ou em solução aquosa. Lembrem que o NaCl aquoso é capaz de carregar os elétrons e acender uma lâmpada, certo? Ele conduz esta corrente elétrica, lembra lá dos raios na água do mar. São sólidos à temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm. São duros e quebradiços. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição, devido, então, a estes íons positivos e negativos que vão estar lá no nosso retículo cristalino, aquele cubo extremamente bem organizado. Aqui a gente tem o NaCl com temperatura de fusão de 801 graus Celsius, de temperatura de ebulição 1413, certo? Estas temperaturas são realmente bem elevadas, tá? São temperaturas altas. Classificação dos sais. A gente pode classificar esses caras quanto à quantidade de elementos constituintes, e a gente tem os sais binários, que vão ter só 2 elementos químicos diferentes entre si, obviamente, tá? Aí a gente tem o NaCl, o Ki, o CaCl2, o cloreto de cálcio, tá? Os ternários, que tem 3 elementos diferentes, o sulfato de cálcio e o sulfato de alumínio. Quaternários, que vão ter 4 elementos, o bicarbonato de sódio e o bisulfato de sódio, tá? Vamos adiante. A gente pode classificar esses caras quanto à natureza do meu íon. Ele pode ser um sal neutro, sal simples, ou sal normal, ou sal comum, tipo o NaCl, por exemplo, que ele é, então, resultado da reação de neutralização, onde eu peguei todos os H+, e todos os OH- das bases, H+ do ácido e OH- da base, todos esses caras se transformaram em água, certo? E o que nos sobra é um sal que não tem H+ e nem OH-. Eu posso ter um sal ácido ou hidrogeno sal, que ele é resultado, então, de uma neutralização onde nem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido foram neutralizados pelas hidroxilas da base. Então, eu tenho uma sobra de íons H+ em solução, formando, então, um sal que tem H+, um sal que tem hidrogênio na sua fórmula. Olha aqui, ó, aparece para nós o Hzinho aqui, em vermelhinho, dentro da fórmula. Tá? Então, eles têm H+ na sua fórmula molecular. Um sal básico, ou um hidroxissal, ou um hidroxissal, com 2 S junto, tá? Ele é resultado também de uma neutralização, só que agora eu não tenho todas as hidroxilas dissociáveis neutralizadas pelos hidrogênios lá do meu ácido. E, portanto, eu tenho OH na minha fórmula molecular, como aparece aqui nestes 3 sais, AlOHCl2, CaOHF, MgOHCl. Diferente lá dos sais ácidos, a hidroxila ela aparece sempre entre parênteses. Aqui no sal ácido ou no sal, não aparece esse parêntese, tá, gurizada? Dúvidas aqui? Tranquilo? Então tá. Vamos adiante. Presença de água, então a gente pode ter um sal hidratado ou um hidrato, tá? Esses caras vão apresentar moléculas de água no retículo cristalino,
moléculas de água estão presas dentro do retículo cristalino, tá? Eu tenho, então, essas moléculas interagindo com o meu retículo cristalino lá, tá? Um exemplo clássico é o sulfato de cobre pentaidratado, que tem 5 moléculas de água ao redor lá do sulfato de cobre. Para cada Cu2+, para cada SO4 2-, eu tenho 5 moléculas de água na volta desse negócio, tá? Quando eu tenho as águas de hidratação, aqui neste caso, ó, eu tenho um sal de coloração azul. Quando eu começo a secar, ou eu seco este meu sal, ele tem esta coloração branca. Aqui o senhor está colocando para vocês uma pipeta com água, molhando este sal. Olhem a diferença. O sal seco é branco e o sal hidratado ele é azul, tá? A gente pode classificar os sais quanto à solubilidade em água, tá? Os sais, gurizada, teoricamente, por serem compostos iônicos, eles são solúveis em água, tá? Vão sofrer dissociação iônica. Então, em linhas gerais, os sais vão ser solúveis em água. A grande maioria dos sais vão ser solúveis em água, certo? Aqui o senhor traz os sais que são bem solúveis, o NaCl é bem solúvel, tá? O dicromato de sódio, ele é solúvel. O fosfato de amônio também é solúvel em água. Mas existem alguns sais que têm uma dificuldade em se solubilizar na água, em sofrer esta dissociação. São os sais praticamente insolúveis, que vão sofrer, então, uma dissociação extremamente pequena, originando poucos íons, tá? Então, se a gente pensasse numa gama de 100 íons, um praticamente insolúvel vai dissociar 1 ou 2, certo? Aí a gente tem os caras que vão aparecer para nós e que nos dão uma indicação que esse cara é insolúvel em água, são os cátions chumbo, prata e mercúrio. Sempre que aparecer esta tríade, prata, chumbo e mercúrio, ou chumbo, prata e mercúrio, estes 3 caras, tu já podes ter certeza que este sal, ele é praticamente insolúvel em água, tá? Tem um sal de prata, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é solúvel em água, tá? Agora, olha aqui, ó. O senhor traz uma tabelinha, tá? Que mostra o ânion do sal e o cátion do sal. Para os nitratos, qualquer cátion vai ser solúvel em água, incluindo o nitrato de prata, tá? O AgNO3. Ele é solúvel em água, tá? O nitrito também é solúvel, tá? Os halogenetos lá são praticamente insolúveis, com prata, cobre, mercúrio e chumbo. Olha aqui, ó. De novo a tríade, ó. Prata, mercúrio e chumbo. Sempre que aparecer esses 3 caras, vai ser insolúvel, tá? Com outros cátions, são solúveis. Os sulfatos, com prata, mercúrio e chumbo de novo, são praticamente insolúveis. Os sulfetos são solúveis com grupo A, grupo 1A, grupo 2A e amônio. E os outros vão ser, então, solúveis. Então, cuida que sempre que aparecer prata, mercúrio e chumbo, eu tenho um sal que vai ser praticamente insolúvel em água. Preciso ter um cuidado especial com esses caras. Certo? São só 3 que eu tenho que lembrar, tá? É barbada de lembrar esses caras. Prata, chumbo e mercúrio, tá? Prata, chumbo e mercúrio.
Vou voltar aqui. Para dar a fórmula de um sal. Vocês lembram que quando nós estudamos lá os compostos iônicos, a gente também estudou a formulação dos compostos iônicos, dos caras que faziam ligação iônica, e nós estudamos a regra da tesoura? Lembra da regra da tesoura? Que eu pegava lá a carga dos meus íons e baixava, pegava a carga do cátion e baixava lá para o pezinho do meu ânion, pegava a carga do ânion e baixava lá para o pezinho do meu cátion. Lembra disso? Que a gente baixava só os números e encontrava as quantidades? Aqui, no sais, é exatamente a mesma coisa. Eu uso a regra da tesoura. Tá aqui. Faço a regra da tesoura. Qual é a diferença? A diferença é que o meu cátion vem da base e o meu ânion vem do ácido. Essa é a diferença. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico, HCl, deixa eu escrever aqui, entre o HCl mais o NaOH, eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Quem é que eu vou usar? O meu cátion da base e o ânion do ácido. O Na, ele é mais, e o Cl é menos. Faço ali, lembra que aqui tem... Deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Só trocar a cor aqui para nós. Ó, lembro que aqui tem um, que aqui tem um. Pego o meu umzinho, baixo para lá. Pego o meu outro um, baixo para cá de novo. E tenho lá a formação do NaCl. Tranquilo isso aqui, gurizada? Então, dependendo da carga do meu cátion e do meu ânion, eu faço, então, essa minha regra da tesoura. Por exemplo, outro aqui, ó, vou fazer outro de exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não, aqui. Se eu for pegar a borracha. Eu tenho lá a reação entre o ácido sulfúrico mais o NaOH. Aí eu vou ter, então, que escolher o meu cátion da base e o ânion do meu ácido. Eu sei que o Na é mais. E como enxergam esse 2 aqui, do ácido sulfúrico, H2SO4, enxergam isso? Fala comigo! Sim. Sim. Como é que eu posso fazer para descobrir qual é a carga deste meu ânion aqui? Pego esse 2 e faço ao contrário a regra da tesoura. Subo esse cara. Então aqui eu tenho 2 menos. E agora, de novo, eu faço a minha regra da tesoura. Pego este 2, baixo, pego este 1 e baixo. E aí vou ter lá o Na2SO4 com um umzinho lá. Entendem? Ou muito difícil? Alô? Oi? Tá tranquilo, professor. Beleza. Para dar o nome de um sal. O nome dos sais... Deixa eu ver aqui. Vamos... Para aí um pouquinho. Só quero ver uma coisa aqui.
Bom. Não vai dar tempo da gente... Tá. Não teremos... eu quero parar um pouquinho antes para poder dar um tempo para vocês na cabeça. Para que vocês possam, então, enxergar todo mundo. Eu não tô... Tá. Que vocês possam, então, dar uma relaxada. Câmera, todo mundo? Nossa! Que rápido, hein? Para desligar a câmera é algo extremamente ligeiro. Ou não está aparecendo a câmera para vocês, ou vocês desligaram. A maioria tá ligada, professor. Pois é, tá muito louco esse negócio aqui. Tá. Bom, então é isso. Ficamos combinados que eu vou mandar para vocês. A gente conversa até quinta de novo, tá? Ou quinta a gente conversa e acerta. Eu mando para vocês bem certinho as datas e o que vai aparecer no nosso testezinho, certo? Mas fiquem tranquilos. Lembrem, esta não é a única avaliação que vocês vão ter, não é a única, não é o que vai dizer se vocês vão ser... Não vai ser daí que vai ser o conceito de vocês, certo? O conceito de vocês, ele é algo muito mais amplo, certo? E é uma pena que vocês participam um pouco da aula. O que eu ia dizer para vocês. Revisem as aulas. Revisem lá se vocês fizeram o tema da aula do dia 4, do dia 6, do dia 28... do dia 18, do dia 28, não, que dia foi que eu falei 28? Não, no dia 11, do dia 18, do dia 25, tá? Vejam aí se vocês fizeram o tema, porque do dia 4, 6, 11, 18, eu já olhei em quem não fez. Certo? Então, se liguem nisso. Tá? Coloquem em dia aí para não ficar devendo algo que é uma parcela significativa na avaliação de vocês. Como nós havíamos combinado no primeiro dia de aula. Certo? O aula dada, aula estudada lá, do plural, tarefa mínima e complementar, ele é muito mais importante na avaliação do que o testezinho que nós vamos fazer. Então, te liga. Certo? Como é que eu vou fazer a chamada hoje? Não vai dar. Tá. Beijo para vocês. Até quinta. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.